Hebreus capítulo 12, a partir do verso 28. Saudando aqui a nossa visitante, a Mari. Onde está a Mari que está nos visitando? Deus abençoe, Mari, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui conosco. Volte outras vezes. Juliana também. Onde está a Juliana? Ali, Deus abençoe, Juliana. Que bom que você está aí. Mais alguém está nos visitando? Os demais são todos de casa. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 28 e o verso 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Diga para o seu irmão que está aí ao seu lado, vamos adorar a Deus de modo aceitável. Com reverência e temor. Feche os seus olhos mais um momento. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela nos ensina nessa manhã como deve ser a nossa adoração. Ela nos ensina a nos achegarmos à tua presença com alegria, com liberdade, com reverência e com temor. Senhor, muito obrigado porque o Senhor está buscando adoradores que te adorem em espírito e em verdade. E que nessa manhã o teu Espírito Santo comunique ao nosso coração como sermos esses adoradores que o Senhor está buscando. Nós te damos honra, glória e louvor e te louvamos pela tua santa e preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome o seu assento. Quantos aqui desejam o fogo da presença de Deus? Amém. Quantos aqui querem a manifestação da glória de Deus? Amém. Em 14 de novembro de 2018, houve um incêndio florestal devastador, conhecido como Camp Fire, na Califórnia, na cidade de Paradise, lá nos Estados Unidos. E foi um dos incêndios mais mortais da história daquele estado, destruindo milhares de casas. E no meio daquele caos, um bombeiro chamado Brandon McDonough, ele era parte de uma equipe de resposta e ele enfrentou algumas chamas muito intensas para resgatar uma senhora que estava isolada, presa em sua casa. E ali, equipado com o seu traje à prova de fogo, resistente a temperaturas extremas, Brandon avançou por uma rua cercada por chamas com mais de 10 metros de altura. A visibilidade era quase nula devido à fumaça densa e o calor derretia pneus de carros próximos. Ele encontrou a mulher de 70 anos desorientada e incapaz de sair sozinha. E usando sua veste de proteção e uma máscara de oxigênio, Brandon a envolveu em um cobertor resistente ao fogo e a carregou por 200 metros até um ponto seguro. Atravessando uma linha de fogo, a idosa sobreviveu sem ferimentos graves e Brandon saiu ileso graças ao seu equipamento e ao seu treinamento. Mais tarde ele compartilhou que o traje o manteve seguro, mas foi a adrenalina e a responsabilidade de salvar uma vida que o impulsionaram. O resgate acabou sendo destaque nos relatórios locais como exemplo de heroísmo dos bombeiros durante a tragédia. Quando nós lemos esse texto que fala que Deus é fogo consumidor, essa é uma expressão forte que nos inspira temor. E na verdade o autor da carta aos Hebreus tinha exatamente essa intenção de comunicar, como está ali no verso 29, que Deus é fogo consumidor. Então, depois de mencionar uma lista de heróis no capítulo 11, do exemplo de dedicação, de compromisso, de fé, de homens e mulheres que serviram ao Senhor, no capítulo 12 ele segue fazendo várias exortações, alertas de como nós devemos viver a nossa vida em Cristo. E aí quando chega no versículo 25, ele nos exorta a cuidarmos para não rejeitar a oração divina
Em vez disso, ele nos adverte a sermos gratos e adorarmos a Deus de uma forma aceitável, com reverência e temor, pois Deus é fogo consumidor. Queridos, há várias passagens das Escrituras que revelam esse aspecto da natureza de Deus. Deus como fogo consumidor. Mas fogo consumidor não aparece somente como juízo divino, aparece também como aprovação de Deus. E é sobre isso que nós vamos refletir e conversar nessa manhã. Esse é o tema da nossa mensagem: Deus, fogo consumidor. Bom, esse conceito de Deus como fogo consumidor está ligado à questão da forma como nós adoramos a Deus. O autor da carta aos Hebreus, quando ele menciona essa expressão, ele está se referindo a algo que estava lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 23, quando Moisés está exortando o povo a ter uma atitude correta quanto à adoração. Ele está dizendo: olha, vocês não têm outros deuses diante de vocês, porque Deus é zeloso, Ele é fogo consumidor. Portanto, o que nós estamos compartilhando nessa manhã não se trata somente de adorá-lo, mas nós devemos fazê-lo de uma forma que a nossa adoração seja aceitável a Deus. Isso significa que pode ser que eu e você pensemos que a nossa adoração está agradando a Deus e não está. Pode ser que a nossa adoração está sendo rejeitada, porque não basta adorar. É isso que o autor está dizendo. Que nós devemos ter um coração grato e adorá-lo de uma forma que lhe seja aceitável. Então, se existe uma forma de adorar que é aceitável a Deus, também existe uma forma de adoração que Deus rejeita. E acontece, queridos, que essa forma aceitável, o próprio autor vai explicar, dizendo que deve ser com reverência e temor. Então, muitas pessoas banalizam a sua relação com Deus sem temor e sem reverência, na forma como falam com Deus, ou na forma como que falam a respeito dele, ou na forma como que vivem. As pessoas acabam confundindo intimidade com irreverência, confundem amor com falta de temor, e isso traz consequências. Foi Jesus quem disse que o Pai está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando a gente está falando aqui de adoração, não se trata da forma como que nós cantamos, e tampouco adoração significa uma canção num ritmo lento. Adoração, queridos, fala de um estilo de vida que revela um modo de adorar que é aceitável a Deus. De outra forma, a nossa adoração será rejeitada. Veja lá em Êxodo capítulo 24, verso 17, o próprio Deus se revela no Monte Sinai, ele revela a sua glória como um fogo consumidor. Olha esse aspecto da natureza do Senhor. Êxodo 24, 17, aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Então vamos ver algumas evidências bíblicas, alguns exemplos de que a nossa adoração ela pode ser aceitável a Deus, ou ao invés disso ela pode trazer um juízo e condenação, se nós adorarmos de uma forma errada, se nós adorarmos de uma forma irreverente. Então eu queria ver com você esse primeiro aspecto aqui do fogo consumidor como um sinal da reprovação, um sinal do juízo de Deus, quando as pessoas, na sua vida de adoração, sem reverência, sem temor a Deus, sem compromisso de obedecê-lo, sem entender o que significa a santidade de Deus, se propõem a adorar e ao invés de trazer uma aceitação da parte de Deus, trazem sobre si mesmas juízo. O primeiro caso que eu quero mencionar aqui foi a adoração intentada por Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Está lá em Levítico capítulo 10, versos 1 a 3.
logo depois que o tabernáculo foi erigido, foi consagrado ao Senhor, a glória do Senhor veio sobre aquele tabernáculo, a nuvem de Deus, a Shekinah veio naquele lugar, e todos se impressionaram, se prostraram diante do Senhor e deram glória a Deus. A palavra de Deus vai nos contar que Nadab e Abiú, que eram sacerdotes separados pelo Senhor, os filhos de Arão pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e apresentaram fogo não autorizado diante do Senhor, ao contrário do que ele lhes havia ordenado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante do Senhor. Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Queridos, essa é uma cena trágica, chocante, porque quando a gente fala de incenso, o incenso era um dos instrumentos que se usava para adorar a Deus, que os sacerdotes usavam para oferecer incenso a Deus. Então ali era um ato de adoração, mas eles estavam trazendo um fogo estranho, e como resultado daquela adoração não aceitável, em vez do Senhor aceitar o incenso que foi oferecido, o fogo que saiu da parte de Deus acabou consumindo a vida daqueles homens, porque não tiveram reverência, não tiveram temor. Então, nesse caso, o Senhor foi fogo consumidor que trouxe juízo. E às vezes a gente está dizendo assim: oh Senhor, revela a tua glória, oh Senhor, manifesta a tua presença, Senhor, vem nesse lugar, revela a tua santidade. E às vezes a gente não sabe o que está falando, porque se a minha vida não está comprometida a viver em santidade, se eu não estou comprometido a viver com o temor do Senhor, com reverência, na verdade eu estou chamando juízo sobre a minha vida. Talvez esse fogo ele não vai se apresentar na forma de uma chama, de uma labareda que vai consumir a pessoa ali imediatamente, mas às vezes esse juízo vem na forma de algo que vai consumir áreas na vida daquela pessoa. O segundo exemplo que eu quero mencionar aqui sobre Deus como fogo consumidor, trazendo juízo ao invés de aceitação da adoração, foi quando Corá, Datã, Abirão, On e 250 líderes de Israel se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão, porque Deus havia separado Moisés e Arão para exercer o sacerdócio, Arão e seus filhos, e os demais levitas para os auxiliarem. Então esses aqui que se rebelaram, eles se levantaram para dizer: basta, por que só vocês se acham como superiores a nós? O Senhor está com toda a congregação. E eles se propõem a também assumirem o papel de sacerdote e oferecer as ofertas, que era um ato de adoração, e oferecer o incenso e queimar o incenso ao Senhor, como se eles fossem chamados para o sacerdócio. E eles desprezaram a liderança de Moisés e Arão. Veja aí comigo Números 16:15. E aí, diante daquele ato de rebelião, Moisés diz assim: Moisés ficou muito indignado e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Vá comigo lá para o verso 35. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então Moisés disse assim: olha, o Senhor vai mostrar quem que ele está aceitando aqui, qual a adoração que é aceitável. Cada um de vocês pegue o seu incenso e se apresentem diante do Senhor. E quando eles fizeram isso, se apresentaram com um objeto de adoração, de oferta, mas o coração estava errado, porque o coração estava com atitude de rebelião. E quando eles se apresentam diante de Deus, a palavra de Deus diz que o fogo veio da parte do Senhor e consumiu aqueles 250 homens que ofereciam incenso. Apesar de que estavam oferecendo algo a Deus, o que ofereceram não foi aceito, senão o fogo da parte de Deus veio e trouxe juízo. Quero mencionar um terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo se trata da vida de um rei chamado Acasias. E o rei Acasias, ele sofreu um acidente. Ele caiu da janela
se machucou e estava gravemente ferido, estava em dúvida se ia conseguir se recuperar dos seus ferimentos. E aí ele envia os seus homens, os seus servos, para consultar, não o Deus de Israel, mas a consultar uma outra divindade chamada Baal-Zebub. Ou seja, em vez de prestar adoração ao Deus de Israel, reconhecer a sua dependência de Deus, buscar ajuda em Deus, ele vai buscar ajuda em outro Deus, ou seja, praticando a idolatria. E quando esses homens estão a caminho, Elias, o profeta Elias, vai ao encontro deles e lhes diz: porventura não há Deus em Israel para que Acasias possa consultar? Ao invés disso, ele vai consultar a Baal-Zebub. E aí ele envia uma mensagem dizendo: manda dizer ao rei Acasias que ele não vai se recuperar, mas vai morrer. E quando esses homens voltam e relatam isso ao rei, o rei pergunta quais eram as características daquele que encontrou seus servos. E ao descreverem, o rei reconhece que era Elias e envia então um comandante com uma tropa de soldados para obrigar que Elias venha até onde está o rei. E quando esses homens chegam lá, está em 2 Reis, capítulo 1, versos 9 e 10, aquele capitão com 50 soldados chegam para procurar Elias, e diz: o capitão encontrou-o sentado no alto de uma colina. Ele disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao capitão: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. E diz o texto bíblico que então desceu o fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. E depois o rei envia uma outra tropa, outro capitão com mais 50, e de novo desce fogo do céu e consome os 50. E depois envia o rei uma terceira tropa, e esse terceiro capitão, ele chega de uma forma humilde, quebrantado, suplicando misericórdia, suplicando que Deus poupe a ele e aos seus soldados. E diante da atitude de humildade, Elias desce e vai com aqueles homens. Porque Deus concede graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Então, queridos, nós vemos aqui esses episódios, alguns episódios que revelam a manifestação de Deus como fogo consumidor, trazendo juízo. Mas eu quero falar com vocês agora sobre o outro lado da moeda, sobre o outro aspecto. O Deus como fogo consumidor, num sinal de aprovação à adoração, quando esta lhe é aceitável. O primeiro exemplo que nós vemos aí é quando Arão está adorando ao Senhor, logo depois de haver erigido o tabernáculo, como falamos antes. Está lá em Levítico, capítulo 9, versos 23 e 24. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo da presença do Senhor, que consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, gritou de alegria, prostrou-se com o rosto em terra. Veja, queridos, aqui Arão tinha apresentado as ofertas, um sinal de adoração, oferecimento de algo a Deus que lhe foi agradável. E eles oraram pelo povo, e como resposta àquela atitude de adoração, de reverência, de temor, a palavra de Deus diz que fogo veio da parte de Deus, não sobre Arão, não consumindo ninguém, mas veio sobre a oferta, sobre aquilo que foi oferecido, como uma demonstração de que aquilo que foi apresentado estava sendo aceitável diante de Deus. Que coisa tremenda, porque diz que quando o povo ouviu isso, gritou de alegria e prostrou-se em terra. Sabe, queridos, adorar a Deus com reverência e temor não significa você estar tremendo de medo e ficar quietinho, calado, falando baixinho. Você pode dar gritos de júbilo, expressão de alegria, você pode inclusive pular e dançar na presença de Deus, como fez o rei Davi, desde que o seu coração tenha reverência, desde que a sua intenção, a sua motivação, a sua atitude seja de respeito e de temor a Deus. Essa questão de aceitar uma oferta e rejeitar outra me lembra de Caim e Abel, quando Abel trouxe o melhor que tinha do seu rebanho, e diz a palavra de Deus que agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta, ao passo que de Caim e sua oferta não se agradou.
Outro episódio que nós vemos que expressa a aceitação do Senhor na forma de fogo consumidor é quando Gideão vai adorar ao Senhor. Está lá em Juízes capítulo 6, versos 20 e 21. O Senhor se apresenta a Gideão e o conclama, o convoca para que ele seja levantado como aquele líder que ia libertar a Israel do jugo dos midianitas que o assolavam, deixando-os extremamente pobres. E diz ali o verso 20 do capítulo 6, que o anjo do Senhor, porque então Gideão vai e prepara uma oferta, ele põe aquela oferta diante do Senhor, numa atitude de adoração, e vai dizer então que o anjo do Senhor lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermentos, e ponha-os sobre esta rocha, e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que tinha na mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. Então o anjo do Senhor desapareceu. É tremendo porque, diante do que aconteceu, o Gideão ficou apavorado, pensando que ia morrer por aquela situação, mas o Senhor se revela a ele como Deus da paz, Jeová Shalom. O Senhor é paz. Quando nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, em temor e reverência, com alegria, com júbilo, em santidade, nós vamos gozar da paz do Senhor. Aleluia. E a nossa oferta vai ser aceita, o fogo de Deus vai vir, não para nos consumir, mas como um sinal de aprovação, de aceitação, de que está recebendo aquilo que estamos lhe oferecendo. Um terceiro exemplo da aprovação de Deus quanto à nossa adoração aceitável acontece quando Elias, no cume do Carmelo, oferece o seu sacrifício ao Senhor. Está em 1 Reis 18, 36 a 38. Ali vocês conhecem a história que Israel vivia um tempo de uma grande idolatria, haviam se afastado de Deus, estavam prestando culto a Baal, e é nesse contexto que Deus levanta Elias, que significa exatamente o seu nome, só o Senhor é Deus. E Elias então lança um desafio contra os profetas de Baal e de Astarote, que eram sustentados por Jezabel, e os conclama ao cume do Carmelo, e ali lhes lança um desafio e diz: olha, vocês preparem a sua oferta, preparem o altar, ofereçam diante do Senhor, e o Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. Porque o povo estava dividido, o povo não sabia mais quem era Deus. A idolatria, a adoração a quem não deveria ser adorado era o que estava em curso. E aí naquele momento, depois de tentarem de tudo, de se ferirem, de se mutilarem, invocando os seus deuses, sem ter nenhuma resposta, chega a vez de Elias apresentar a oferta ao Senhor, e diz que no momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou. Quando você se coloca diante do altar de Deus em oração, em temor, em reverência, você pode esperar que vai haver resposta da parte do Senhor. E ele orou dizendo: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e fiz todas essas coisas por ordem tua. Aqui já revela uma atitude de submissão de um profeta que está seguindo uma orientação divina. E ele vai dizer: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quero mencionar ainda um quarto exemplo de aceitação da adoração, aqui no caso da pessoa de Davi. Davi havia cometido um pecado de contar quanto que tinha de pessoas no seu reino preparados para a guerra, fazendo um censo. Isso entristeceu o Senhor, e veio uma praga sobre Israel, e estava ali destruindo muitas vidas. E Davi então se arrepende, confessa isso diante de Deus, e aí ele é instruído pelo Senhor a edificar-lhe um altar e apresentar uma oferta. Está em 1 Crônicas 21, 26.
E Davi então edifica ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. Então o Senhor trouxe fogo e aceitou aquele sacrifício de Davi, aquela adoração. E por último eu quero mencionar também a aceitação da adoração feita por Salomão. A aceitação do Senhor através de um fogo que consumiu a oferta, quando Salomão, depois de ter erguido o templo, conhecido como Templo de Salomão, e de tê-lo consagrado, e na sua inauguração, depois de ter apresentado as ofertas e orado ao Senhor, nós vemos a resposta do Senhor como fogo consumidor, aceitando aquela adoração. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1. Diz o texto bíblico que assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. A glória do Senhor vai encher esse lugar, a glória do Senhor vai encher a sua vida, a sua casa, o seu coração. Quando o Senhor encontrar na sua vida um coração disposto a servi-lo, a adorá-lo em espírito e em verdade, a oferecer o que é melhor para Ele, a buscar a sua presença, com uma vontade genuína, verdadeira, de agradá-lo, de fazer a vontade dEle. Queridos, Deus tem compromisso com os verdadeiros adoradores. Deus se manifesta, Deus se alegra, Deus se revela em meio a uma adoração verdadeira. Então nós vimos aqui vários exemplos, mas eu quero mencionar ainda um terceiro aspecto sobre o fogo consumidor, ou melhor, sobre o fogo vindo da parte de Deus, mas nesse momento agora não como um fogo que consome, ou seja, como um fogo não consumidor, mas sendo uma preparação para a vinda do Senhor, e queremos dizer que esse é o fogo do Espírito Santo. Nós vemos isso na adoração do povo de Deus sendo preparado para a vinda do Senhor. Abra aí comigo em Malaquias, capítulo 3, versos 2 a 4. Diz assim: quem, porém, poderá suportar o dia da vinda do Senhor, o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? E diz o texto bíblico, porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele será como fogo do ourives. O que o fogo do ourives faz, meus irmãos? Veja aí o texto: ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. E qual que vai ser o resultado dessa purificação que esse fogo traz sobre a vida daqueles que estão sendo preparados para a vinda do Senhor? Siga o texto dizendo: assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão o quê? Agradáveis ou aceitáveis ao Senhor, como era nos dias antigos, como nos anos anteriores. Isso aqui revela que Deus não mudou o padrão, Ele continua requerendo de mim e de você uma adoração que lhe seja aceitável, com temor e reverência. Outro exemplo desse fogo purificador, preparador, agora para fazer a obra de Deus, veio sobre os discípulos. O Senhor Jesus prometeu em Mateus 3,11, dizendo: eu os batizo com água para arrependimento. João Batista falou, na verdade: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele declara: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2, quando naquele dia estavam todos reunidos, orando, buscando a presença de Deus, aguardando a promessa, e diz que de repente veio do céu o som como de um vento impetuoso, e o verso 3 diz: apareceram línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, não para consumi-los, não para matá-los, não para destruí-los, mas para empoderá-los, para dar-lhes poder, para pregar a palavra de Deus. Vemos ainda essa manifestação do fogo de Deus no projeto de purificação da igreja. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13, Pedro vai dizer: amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria.
O que Pedro está dizendo? Olha, o fogo vai vir. E esse fogo vai vir para provar. Não estranhe, mas isso aí vai ser para purificar vocês. Isso aí vai ser para preparar vocês, à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo. Queridos, eu queria concluir essa reflexão dizendo que os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram com adoração que é aceitável a Deus, aqueles que adoram com temor e reverência, essas pessoas atraem a presença de Cristo. Na verdade, essas pessoas se revestem de Cristo, e se revestem de Cristo como se Cristo se torna aquela veste à prova de fogo que o bombeiro usou, que nos faz atravessar pelas chamas, e ao invés de sermos queimados, o nosso louvor e a nossa adoração sobe a Ele como aroma suave. Isso me faz lembrar daqueles homens, amigos de Daniel. Está lá em Daniel capítulo 3, versos 22 a 27. Ali era um evento também envolvendo adoração, porque o rei havia erigido uma estátua e obrigado que todos no seu reino se curvassem e prestassem adoração à imagem que ele havia erguido. Mas havia homens fiéis a Deus, e eu quero dizer para você que mesmo no meio de um mundo onde as pessoas estão adorando a tantas coisas, estão adorando a outros homens, estão adorando ao dinheiro, estão adorando a fama, estão adorando os ídolos das redes sociais, estão adorando tantas coisas, existem aqueles que não se prostram diante de outros deuses, existem aqueles que permanecem fiéis, determinados a adorar somente ao único e verdadeiro Deus vivo e a adorá-lo de uma forma aceitável em espírito e em verdade. Então esses homens aqui, eles rejeitaram, eles decidiram desobedecer a ordem do rei, ainda que essa ordem dissesse que eles iam perder a vida. Veja aí o texto bíblico, a ordem do rei era urgente, porque eles foram denunciados então como aqueles que não se curvaram diante da imagem. E aí diz que o rei mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, e diz que a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Contudo, logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós lançamos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. O rei, porém, exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo. Quantos creem aqui que podem andar no meio do fogo? Aleluia. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e eles não cheiravam fumaça, porque o quarto homem estava com eles. Quando o quarto homem está conosco, significa que a nossa adoração está sendo aceita, e o fogo que vem não vai nos consumir, mas o fogo vai ser uma expressão da aceitação do Senhor. Querido, o Senhor está chamando essa igreja, a mim e a você, para que nós sejamos adoradores que adoram com adoração aceitável, em temor e em reverência, com espontaneidade, com júbilo, com alegria, mas sempre com muita reverência, nunca perdendo de vista a noção e o entendimento de que Deus é santo e que Ele é fogo consumidor. Amém? Quantos querem ser esse adorador? Se coloque de pé então, vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos e te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque o Senhor nos chama para sermos adoradores que ofereçam ao Senhor, não adoração irreverente, com brincadeira, com palavras sem respeito. Senhor, o Senhor nos chama para sermos adoradores, não aqueles que confundem o amor que o Senhor tem por nós com falta de temor. O Senhor nos chama para sermos adoradores, não que banalizam a adoração, confundindo liberdade com irreverência. O Senhor nos chama para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, mas sempre tendo a consciência de que o Senhor é santo,
santo, santo, e que o Senhor se apresente, o Senhor se revela e manifesta a tua glória de uma forma aceitável para com aqueles que te adoram com reverência e temor, mas que manifesta juízo e destruição diante daqueles que não reverenciam, não respeitam e brincam com a tua presença, com o teu nome, com a tua palavra, que estão enganando, mentindo e manipulando, vivendo uma vida se dizendo adoradores e servos de Deus, mas dando um testemunho que não agrada ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que o teu temor encha o nosso coração e guie a nossa vida para sermos verdadeiros adoradores, que oferecem ao Senhor uma adoração aceitável, porque o Senhor, o nosso Deus, é fogo consumidor. Abençoa o teu povo, abençoa essa congregação, em nome de Jesus. Amém.